No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico no mundo do marketing digital. Mas não pense que eu vou começar falando sobre gurus e etc e tudo mais, que é o que todo mundo está falando apenas por hype. Que eu vou trazer um problema muito mais profundo, que é a frustração do empresário com as agências de marketing. Mas não só isso, o lado também do dono de agência e dos prestadores de serviços de marketing para empresários. Então já fica nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu vou estar trazendo negócios, como você pode aplicar o marketing digital de um modo geral dentro do seu negócio e também como foi a minha jornada até hoje, até construir tudo que eu venho conquistando através das mídias sociais. Primeiro de tudo é a frustração que o empresário tem quando ele contrata uma agência. A verdade é que o marketing digital, de um modo geral, se popularizou muito nos últimos anos. Muitos gurus venderam muitos cursos, desde social media, tráfego pago, copywriter e etc. E com isso, a gente teve uma explosão de prestadores de serviço vendendo vários tipos de conteúdos voltados para a internet. Gestores de tráfego, social media, designer, videomaker, filmmaker, etc., entre outros. E cada vez mais a gente vê ramificações, até às vezes mais do mesmo. A verdade é que existem muitos profissionais bons no mercado. Só que, quando eles começam a entregar um bom resultado e eles não se preparam internamente para ter vários clientes, eles acabam perdendo a qualidade do serviço. Então, pensa comigo num cenário. Aquele profissional, gestor de tráfego muito bom, que tocava 10 contas sozinho porque ele conseguia ter previsibilidade, conseguia se organizar sozinho e ele já ganhava os seus 15 mil reais como gestor de tráfego. E vê nisso a oportunidade de abrir a própria agência onde ele pode faturar 50, 100 mil reais de tráfego. Só que, nesse processo de escala, ele não se profissionalizou na parte de gestão comercial, de processos validados internos, de gerência, enfim, de lideranças dentro do seu time, como financeiro, contabilidade e etc. E com isso, ele acaba contratando outros gestores de tráfego por preço de banana, que a gente vê no mercado, coloca 10, 15, 20 clientes na mão desse cara e esse cara não consegue mais entregar o resultado que ele entregava antes. Por quê? Antes era a existência e a inteligência daquele gestor de tráfego que vinha no modelo de urgência. E agora, pelo fato dele querer escalar, ele acaba delegando muito essas funções para vários outros gestores da equipe dele e com isso ele perde qualidade do serviço. Isso mesmo aconteceu comigo. Quando eu comecei no marketing digital, com essa parte de gestão de tráfego, eu tinha ali meus 10, 15 clientes que eu conseguia tocar tranquilamente sozinho e nesse processo eu quis fundar a CW Marketing. E, obviamente, quando eu fiz a decisão de ter a CW Marketing, eu perdi clientes no meio do caminho por eu não conseguir entregar a qualidade que eu vim entregando anteriormente. Eu sei que isso foi uma falha minha, eu não gostaria de ter acontecido isso, mas foram processos, aprendizados e erros que eu cometi no meu caminho e dentro do empreendedorismo, dentro da agência, dentro do nosso serviço, prestação de serviço, a gente acaba cometendo erros e eu acabei pecando e perdendo a qualidade do serviço que eu sabia que eu, Cadu, conseguia entregar de forma estratégica, tanto para infoprodutos, porque eu vim da área de lançamento, infoproduto, quanto também pegava o que eu entendia de infoproduto e gestão de tráfego para lançamento e conseguia encapsular isso em estratégias para clientes de negócio local. Então eu conseguia ser um gestor muito mais robusto por trabalhar com cifras maiores, criativos que estavam em tendências, adaptando para negócios locais, então eu conseguia entregar muito mais resultado. Só que a partir do momento que eu criei minha operação e tinha que delegar funções, olhar se o pessoal do marketing, da parte de social media estava indo bem, se os gestores de tráfego estavam indo bem, se o meu financeiro, por algum momento eu também tive que fazer as minhas notas fiscais, fazer os recebíveis, fazer as reuniões com os próprios clientes porque eu não tinha um closer e um SDR. A minha atenção, ela deixou de sair de uma urgência que só recebia indicação para novos clientes, para um gestor onde olhava processos comerciais, precisava saber vender, ao mesmo tempo fazia muitas reuniões e call com outras pessoas para poder vender o serviço e acabava perdendo muita qualidade da minha prestação de serviços de modo geral. Isso me ensinou que
não necessariamente a gente precisa acelerar tanto quando a gente começa a ganhar dinheiro no marketing digital. Se eu tivesse acelerado menos, cuidado melhor dos meus processos, entrasse em profissionais onde eu ia delegar menos contas, mas eu ia treinar com o meu pensamento, eu não teria cometido vários erros. Mas esses erros me ensinaram muito e me levaram ao que eu tenho hoje, de modo geral, como agência, de modo geral. E além disso, a frustração do gestor de tráfego com a alta volatilidade de clientes. O que acontece é que quando a gente vem desse mercado sem ter um nicho específico, e é normal, no início a gente não sabe para onde a gente está indo, até porque aparecem vários clientes de vários nichos diferentes, a gente recebe muita indicação, principalmente no início, e acaba vindo um arquiteto, acaba vindo um veterinário, acaba vindo alguém que trabalha na área da saúde, uma hamburgueria, nichos totalmente diferentes, onde você acaba pegando todo mundo, porque você não quer perder o cliente, e nessa rota você também vai aprendendo aí qual nicho que você quer se especializar. E a frustração da alta volatilidade é, se você tenta saber vários nichos ao mesmo tempo, no final das contas você não sabe sobre nenhum cliente. Então o caminho ideal é você se especializar em poucos nichos ou em apenas um nicho. E com o tempo, aquele nicho que você consegue entregar resultado, você consegue melhorar suas habilidades, as suas skills em cima daquele nicho e, consequentemente, também ser uma referência e profissional para dentro daquele nicho. Só que, nesse processo, existe uma alta volatilidade da saída desses clientes. Então, você vê clientes que ficam 4 meses na sua agência, 6 meses na sua agência, no máximo 1 ano, e talvez às vezes você está até entregando resultado e mesmo assim aquele cliente sai. Por quê? Os motivos podem ser vários, não necessariamente eles estão intrínsecos com o que você está fazendo de serviço. Pode ser porque o cliente quebrou, pode ser porque o cliente precisa mudar de negócio, mudar de cidade, fazer uma viagem longa. Já aconteceu, eu perdi cliente porque o cliente ficou 30 dias na Disney, acabava o contrato dele, ele optou por não renovar e a fala é: Cadu, gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu serviço, mas eu fui para a Disney, descapitalizei muito e no momento não tenho dinheiro para te pagar. E aconteceu e tá tudo bem, então eu tenho que continuar a minha vida de um modo geral. Então essa frustração com a volatilidade do mercado, ela só acaba quando você começa a nichar para apenas um nicho específico ou poucos nichos e você também melhora os seus resultados porque você se torna especificamente um especialista sobre aquele nicho. Independente de você ser gestor de tráfego, social media, filmmaker e etc., você consegue encapsular e entregar um resultado muito melhor, muito mais validado, porque você consegue entregar um resultado melhor. E isso vale para o empresário. Por quê? O empresário, quando ele vai buscar uma agência de tráfego, de gestão de tráfego, se você entrar numa agência onde ela atende vários nichos diferentes, isso é muito fácil saber, provavelmente você vai passar perrengue em algum momento, ainda mais se essa agência tiver uma certa escala. Se ela for um pouco grande, tem de 30 a 40 clientes de nichos totalmente diferentes, provavelmente você vai passar raiva ou problema, ou você não vai ficar nessa agência. A não ser que ela tenha processos de validade muito bons, existem as suas exceções, não estou generalizando aqui de forma alguma, porém se você procurar uma agência que é específica do seu nicho, a probabilidade de você ter muito mais resultado é bem maior. E assim você também ter menos frustrações com agências de tráfego. Então, se você é um profissional, se você é um profissional da saúde, você tem uma hamburgueria, você é um empresário, busque agências especializadas no seu nicho. E a probabilidade de ter várias agências especializadas no seu nicho é muito grande. Então é só você fazer uma pesquisa muito simples que você vai conseguir tudo essas agências de forma bem fácil de você conseguir o contato dessas pessoas. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui nessa reunião é que na descrição do nosso vídeo vai ter um grupo onde eu estou fazendo um desafio de alta performance do Cadu. Então nada muito mirabolante, mas isso serve para qualquer pessoa que trabalha tanto com agência ou empresários, que é uma rotina de horário de acordar, horário de leitura,
treino, assim, eu quero criar um network com pessoas que querem melhorar os seus atributos. Então, ler mais, trocar ideias sobre negócios, fazer negócios juntos, ao mesmo tempo ter uma rotina validada e ter visão de querer ir além. Eu não estou prometendo aqui ninguém ficar rico, grupo de mentoria de mastermind, onde eu vou vender um produto de 30 mil reais. Não tem nada a ver com isso. É apenas um grupo onde eu vou estar passando ali o que eu faço de rotina, onde eu quero trazer vocês para essa rotina também, e aí ao mesmo tempo a gente crescer junto. Então já tem algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que eu quero compartilhar com vocês. Talvez a gente fazer algum tipo de gamificação, alguma premiação, algum bônus, para a gente poder se motivar junto a poder crescer. Então, por exemplo, o que eu faço hoje dentro desse grupo? Acordar às 5 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, leitura todo dia, treino todo dia, o tema que a gente está lendo e tudo mais. Quero incluir estudo e também horários pré-definidos para tudo que a gente vai fazendo do nosso dia a dia. Porque o que acontece? Eu acabei de ser pai recentemente. Então, quando a gente tem um neném dentro de casa, a gente tem que se programar muito melhor para tudo que a gente faz. Então, o único horário do meu dia que eu tenho para gravar vídeo é esse horário agora. São 7 horas da noite. O único horário que eu tenho para treinar é às 6 da manhã. Então, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para conseguir ler, para treinar, para quando eu voltar, ter um tempo com meu filho, cuidar da casa, cuidar da minha esposa, para depois eu estar vindo para o escritório e daqui a pouco eu estou chegando em casa para também cuidar deles, e é o momento que eu vou conseguir estudar, fazer outros processos, pegar esse vídeo, editar. É nesse momento, então acaba que também é um grupo onde eu vou estar publicando os vídeos e insights que eu tenho dia a dia de network, mas também com esses desafios que no final das contas eu só quero que vocês melhorem. Mas voltando para o nosso tema do vídeo sobre as frustrações com agências de marketing, agora eu quero falar destinado à frustração dos donos de agência, e eu me incluo nisso também. A frustração do dono da agência, sem dúvidas, é sobre contratar gestores e profissionais amadores. Na hora da reunião, todo mundo tem inglês fluente, todo mundo fala inglês avançado, mas na hora de entregar o serviço, aí que o calo aperta. E muitas das vezes a gente acaba contratando pessoas que na hora da reunião, na hora do treinamento, na hora que a gente deu o incentivo de fazer um teste com essa pessoa, na verdade essa pessoa não era esse profissional que a gente acreditava. E muitas das vezes a gente acaba quebrando a cara nesse processo. E aí, qual é o processo de uma agência que ela é genérica, que ela pega vários nichos, tem alta rotatividade, não só de clientes, mas também uma alta rotatividade de gestores. Porque o que acontece? O gestor entra na agência, pega 10, 15 contas de clientes de vários nichos, não consegue se especializar em nenhuma das contas, não consegue entregar resultado para os clientes saem da agência, de acordo com a porcentagem de churn dos clientes da agência, o dono da agência demite o gestor. E o que acontece é que o gestor ele nunca consegue se especializar, ele nunca consegue ficar bom, o dono de agência nunca consegue encontrar esse profissional de qualidade e a gente fica nesse mar de rotatividade. E agora eu quero falar também sobre o gestor de tráfego, o social media, o profissional do marketing digital que acaba tendo quase que um burnout justamente pelos processos anteriores. Porque é verdade que ele é atolado de demandas, ele não consegue aprender o suficiente e ele simplesmente adoece. Então, um outro motivo de ter uma grande saída e rotatividade de colaboradores dentro das agências, e isso também acaba impactando no cliente final, é que o colaborador ele até pode ganhar bem, só que a demanda de trabalho, a volatilidade de trabalho é tão alta que ele não aguenta pressão. E não é pressão no sentido de pressão é privilégio. É no sentido de que ele realmente adoece de tanto trabalho e tanta demanda, porque ele está pegando 10, 15 clientes de nichos totalmente diferentes. Até nisso, você nichar a sua agência é mais saudável. Porque o gestor, se você é uma agência que trabalha com delivery,
e você cuida de 15 pizzarias. Se você pega um gestor e ele cuida de 15 contas de pizzaria, ele vai ter muito mais processo validado, muito mais criativo validado, e assim ele consegue ter mais tempo para ele, entregar qualidade para esses clientes. A gente encontra um gestor de agência mais feliz, um empregado mais feliz e também um cliente mais feliz dentro desse processo. Mas sem dúvidas, a maior frustração que uma agência de marketing tem, desde o empresário, desde o colaborador, desde o dono da agência e tudo que engloba uma agência de marketing, com certeza é a volatilidade e as mudanças da internet. Nesse momento que eu estou falando agora, a gente está passando pela atualização Andrômeda. E a atualização Andrômeda, ela vem trazendo vários problemas. Ela vem trazendo vários problemas para vários gestores de tráfego. E como a Meta, o Facebook, as plataformas de modo geral de anúncio, elas querem cada vez mais implementar a inteligência artificial dentro dos seus negócios. Só que, de 2022, 2021, quando começou essa empreitada de IAs no mundo, de modo geral, a gente ainda está validando muitos processos. Tem muita coisa validada, muita coisa foi criada, muita coisa já é utilizada no nosso dia a dia, tanto em agência, no dia... De modo geral, a gente já saiu muito do que é só o ChatGPT. Hoje é até difícil a gente ver um vídeo de inteligência artificial na internet, dependendo da qualidade do vídeo, a gente realmente fica pensando se aquilo é real ou não. Provavelmente a gente já viu um Reels, algum vídeo, e na verdade ele era totalmente IA, e a gente caiu naquele vídeo, e a gente nunca vai saber se ele era IA ou não. Então nesse processo dessas atualizações, onde ele quer automatizar cada vez mais, e o que vem capitaneando isso é muito por conta do TikTok, do algoritmo, do formato do TikTok, da gente criar uma geração mais analógica, vamos dizer assim, que não necessariamente tem um único perfil de influenciador e tudo mais, ou creator, onde ele quer assistir, fica muito mais dinâmico, é muito pelo time de momento daquela qualidade de vídeo, de trend e tudo mais, do que do criador. A gente perdeu alcance, a gente perdeu impressão, a gente perdeu relevância, o CPM, que é o custo por mil, para poder anunciar ficou mais caro, e além disso tudo, a gente acaba sofrendo as consequências das atualizações das IAs, que eu acredito que futuramente elas vão ajudar muito a gente, mas a gente está pegando ela bem no meio. Não tem o que fazer. Nesse momento agora, 2025, nesse mês agora de novembro, a gente está passando por Black Friday, onde o CPM já dispara, porque todas as empresas em infoprodutos estão gastando milhões em tráfego, em postagens e tudo mais para poder fazer a Black. Então, automaticamente, novembro é o mês que já fica mais caro os investimentos em anúncio, mas também tem atualizações na parte orgânica, onde cada vez a gente tem um corte de alcance orgânico maior, porque a plataforma quer te induzir a pagar para você aparecer para as pessoas, no caso. E também essas atualizações de deixar cada vez mais simples o processo, porque ela não quer um monopólio de pessoas utilizando, ela quer que um empresário médio entre no gerenciador de anúncios, aperte 3, 4 botões e consiga fazer o seu próprio tráfego, sem precisar de gestores de tráfego. Só que com essas automatizações, IAs, etc., em atualização e que não são perfeitas, estão longe de estarem perfeitas, a gente acaba sofrendo todas essas consequências no meio do caminho. Então a frustração de você, empresário, gestor de tráfego, social media, dono de agência, é muito por vários fatores. Então essa é o cenário de 2025. Se você trabalha com esse mercado, vai para cima. O profissional bom, que entrega um bom serviço, um bom trabalho, ele vai continuar se destacando, mesmo que o CPM esteja caro. Sempre vão existir estratégias e formas de a gente continuar vendendo online. O mercado, de modo geral, ele só amadureceu, mas ele não saturou. Ele pode estar mais evoluído, isso é inegável, mas é um processo natural. Você imagina que o mercado americano, por exemplo, ele é muito mais maduro do que o nosso. E lá, o comportamento de compra, o comportamento de infoproduto, ele é muito mais atualizado do que o brasileiro. Então, como é que a gente bate o martelo de que a gente já é um mercado
saturado. Eu acredito que, na verdade, é muito mais um medo geral, muito falatório ao mesmo tempo. Realmente, os ganhos com infoprodutos, com produtos low ticket e tudo mais, ficaram mais caros. Em 2026 a gente vai ter um reajuste também por conta de imposto nos anúncios. Porém, se você é um bom creator, se você consegue fazer anúncios disruptivos, diferentes, que realmente atraem a atenção das pessoas, você vai continuar se destacando e você vai continuar vendendo, porque cada vez mais vão ter pessoas na internet e a gente sempre vai estar competindo com várias pessoas pela atenção delas. Então, quanto mais a gente se destacar e a gente melhorar, que é o que eu estou tentando fazer agora, talvez esse vídeo eu esteja totalmente travado ainda, eu vou olhar ele daqui a 1 ano e vou olhar, caramba, como eu melhorei a minha oratória, como eu melhorei a forma de falar, como aquele vídeo não estava bom. Você precisa fazer a mesma validação com seus criativos, com seus anúncios, com a sua produção de conteúdo. Não adianta, o amadorismo acabou, isso é certo. Mas se você for um profissional onde você tenta se destacar e melhorar, você vai sim conseguir continuar vendendo, continuar ganhando dinheiro no marketing digital e continuar crescendo dentro desse mercado. Então, se você não se inscreveu no canal ainda e não está no grupo da descrição, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Um vídeo toda sexta e toda segunda às 10 da manhã. E eu espero vocês no próximo vídeo do nosso Ano Milionário.